corajoso. Olha para o corajoso que está do seu lado aí, ó. Vê a cara desse corajoso, dessa corajosa aí, ó. Só ele é que sabe dos medos que ele tem. Muitas pessoas não conseguem acreditar em determinadas situações relacionadas à resposta de Deus para a sua vida. Mas nós olharmos apenas, nós não conseguimos identificar isso daí. Porque uma coisa é a pessoa estar dentro da igreja. Outra coisa é a pessoa estar dentro da igreja acreditando que Deus pode fazer o impossível por ela. E ela demonstrar a confiança dela em Deus. Então, no passeio, e nós estamos aqui a passeio, graças a Deus por isso. Daqui a pouco nós vamos chegar do lado de lá, na Nova Jerusalém. Por enquanto nós estamos aqui. Pode ser que a embarcação de alguém aí esteja meio agitada. Pode ser que a embarcação na vida, na casa, na família de alguém esteja parecendo até que vai afundar. Mas se Jesus está dentro da embarcação, não tem perigo. Fica tranquilo. A questão não é a embarcação, a questão não é o passeio. A questão é o diagnóstico. A questão é o diagnóstico. E aí, eu acho importante nós botarmos um reparo mais cuidadoso. E eu tenho algum material aqui para nós pensarmos com a Bíblia aberta em cima disso. Porque Jesus, ele olha e ele fala assim, ó, vocês estão com tanto medo. Por quê? Não tem fé. Por quê? É lógico que nós não estamos falando de algo literal, de você entrar no barco e passar daqui para lá dentro do barco. Ainda que pode ser que alguém vá, de repente, embarcar nos próximos dias, seja no barco, seja no avião, e assim por diante. Mas não é essa a conversa. A conversa, ela gira em torno da nossa vida, do nosso dia a dia, da viagem proposta para nós vivermos. E quantas pessoas com medo. Quantas pessoas com medo. Então, eu vou conversar com você primeiro sobre o medo. Já falei, tem gente que tem medo de dormir com a luz apagada. Tem gente que não consegue dormir com a luz apagada, porque tem medo. Tem gente que tem medo. Por exemplo, hoje de manhã eu contei o testemunho da Camila, que era habilitada, mas tinha medo de dirigir. E vai ouvindo a palavra, tomou a coragem de agendar com uma profissional que ajudou ela a desenvolver a coragem novamente para dirigir. Fez várias aulas, e hoje, sexta-feira, ontem já apareceu aí só ela e a Isabelle dirigindo o carro. Hoje chegou aí, mesma história, foi embora sozinha dirigindo o carro, venceu o medo. A Kelly me mandou uma mensagem, pastor, o senhor falou aí do medo hoje, outro dia o senhor falou do medo, e eu já consegui começar a me movimentar em relação a, obrigado, Jean, em relação ao medo, a superar o medo. O senhor falou, e eu já fiz uma aula, ou duas, não sei, ela me mandou a mensagem, dizendo assim, eu venci. Há outras pessoas que estão lutando com esse tipo de medo, de dirigir, por exemplo. Há pessoas que têm medo de negociar. Há pessoas que têm medo de comprar. Há pessoas que têm medo de vender. Uma outra situação que é muito assim, ó, comum. Tem gente que trabalha, e é trabalhador, é trabalhadora, é aquela pessoa que trabalha tudo certinho, mas recebe um salário que não é um salário compatível com a característica profissional daquela pessoa. Mas ela recebe um salário baixo, mas ela fala assim, é melhor um salário baixo do que ficar desempregado. Por isso que eu não tento alguma coisa melhor. Quantas pessoas que não tentam uma oportunidade melhor de trabalho, com medo de ficar desempregado, com medo de não dar certo num outro lugar. Tem gente que tem medo da esposa morrer, medo do marido morrer, medo do filho, da filha morrer. O medo vai travando a pessoa.
O medo vai barrando, vai impedindo a pessoa de viver. O medo vai atrapalhando, fazendo com que essa pessoa não se desenvolva. Aqui Jesus ele faz um relato. É um relato muito simples, claro, objetivo e profundo. Ele está olhando e ele está dizendo para os discípulos: o medo ainda está dentro de vocês. Por que vocês estão deixando o medo tomar conta da vida de vocês? Aí, irmã, a aplicação ela tem que vir para a nossa realidade. Nós temos que contextualizar. Quarta-feira, voltando para casa com o Luiz, nós fomos no Termas, e eu não lembro ainda, mas eu vou perguntar para ele. Ele é bom de memória, ele vai me fazer lembrar. Conversamos sobre o medo. Aí ele me perguntou algo, aí eu na conversa eu expliquei para ele: filho, existem duas questões importantes para a gente entender. A primeira delas é a coragem. Deus nos dá a coragem, mas nós não podemos confundir coragem com loucura. Tem muita gente que faz loucuras, e aí a pessoa na loucura dela, ela diz assim, e seja o que Deus quiser. Pela fé eu vou fazer essa loucura. Coragem é uma coisa, porque a coragem vai te levar a tomar decisões que você sabe que são decisões com uma certa razoabilidade, no sentido da questão do dia a dia, sem oferecer perigo que traga graves consequências. A loucura não. A loucura faz com que a pessoa tome decisões, tome atitudes de maneira inconsequente, sem se preocupar com o que pode vir a acontecer no futuro. Eu mandei um vídeo, não sei se você viu o vídeo ou não. Mandei o vídeo de uma mãe conversando com a criança, e a criança falava para a mãe: mãe, eu tenho ouvido voz. O meu amigo tem conversado comigo, e a mãe incomodada: como que você está ouvindo voz? Falou: tenho meu amigo que conversa comigo. É o amigo da capa preta. Uma criança, sozinha, conversando com um espírito mau na casa dela. E o espírito falava para a criança: pode se lançar, se joga aí do andar que você mora, que eu vou estar lá embaixo pegando você, carregando você. Isso é algo comum, isso é algo que acontece. Isso é algo que muitas vezes ele está escondido, porque a criança ela fica com medo de falar. Quanta criança que não fala com o pai, que não fala com a mãe, porque tem medo do pai, porque tem medo da mãe. Aquele pai ou aquela mãe que é brabão, brabona. Vou cortar você na cinta, você vai ver. Aí a criança: eu não posso falar. O problema, ela não pode falar. Sexta-feira nós fomos ver a Ana Júlia apresentar o TCC dela, né? Inclusive quero parabenizá-la publicamente. Foi muito elogiada pela banca. O trabalho foi muito elogiado, e nós temos a felicidade de termos a primeira doutora formada aqui na IEQ São Jorge. Vamos bater palma para Jesus pela vida dela. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrado por ter sido convidado para estar lá presente. Fiquei emocionado de estar lá, gostei mesmo, fiquei muito feliz. E depois nós fomos comer um lanche com batata também, né? O Rafael, pelo amor de Deus. Aí nós ficamos conversando. A Rose, as meninas estavam contando que quando elas brigavam, a Rose fazia as duas ficar abraçadas. Vai ficar abraçada até ficar de bem. E era complicado abraçar e ficar de bem, mas esse era o castigo, por ter discordado em algum ponto, em algum momento, em alguma situação. Às vezes a esposa, ela tem medos, mas ela não expõe o medo dela. Ela não expõe a dificuldade dela. Porque o marido muitas vezes é aquele marido brabão. É aquele marido machão. É aquele marido que, né? Aproveitar até de falar marido machão, nós estamos no mês de novembro, viu, irmão?
Vai visitar o doutor lá, leva a caixa de bombom para ele. Viu, Celinho? Vai lá, visita. Leva a caixa de bombom para o doutor, vai sorrindo. É mês da prevenção do câncer de próstata, que é outro assunto que envolve medo. Tem muita gente, eu tenho medo. Quanta gente que por causa do medo deixou de fazer exames prévios. Eu contei aqui de manhã, há 2 anos atrás eu venho buscando algumas respostas no meu corpo, procurando, passando por médico, fazendo exame, fazendo muita coisa, muita coisa. E eu fiz 2 vezes ressonância magnética da cabeça, 2 vezes. A busca, de acordo com aquilo que a médica, a doutora e o doutor, eles ficaram desconfiados, que uma das veias, hipófise, se eu não estiver errado do jeito de falar, estava alterada, e eles queriam saber se não era um tumor que estava se desenvolvendo. E você ouve essa conversa, e como que você faz? E se eu for fazer o exame? E se for? Como que eu encaro? Vamos fazer, tem que fazer. Fui a primeira vez, estava alterado, depois de um tempo fiz novamente, e depois no segundo exame, o diagnóstico foi, não tem nada. Graças a Deus. Mas e aí? Você tem que ir. Você tem que ter coragem para ir fazer. É fácil? Não é fácil. Mas se deixar o medo te controlar, se deixar o medo te dominar, você não faz coisas que são importantes. Você não faz coisas que podem resolver um problema sério na sua vida, na sua casa, na sua família. A tomada de decisão por Jesus é uma tomada de decisão importante. Tem gente que não toma essa decisão por medo. Tem medo de se posicionar. No início da minha conversão, eu me lembro, um dos meus irmãos me disse assim: agora você vai virar crente? Você vai abandonar a mãe? Eu disse: eu não vou abandonar a mãe. E eu não vou virar crente. Eu já virei crente. E sigo firme, orando pela minha família, orando pela minha mãe, crendo na salvação da minha casa. Vamos ler um pouco de Bíblia, só para nós podermos embasar essa conversa? 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito do quê? De covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, pelo contrário, Ele nos deu espírito de poder, de ousadia. É esse espírito que está sobre a nossa vida. Outro texto, Pietro, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Ai, que joia. Pietro é uma criança desse tamanho assim, ó. Está lá aprendendo, olha que beleza. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, o amor, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O perfeito amor faz o que com medo? Expulsa. Nós não podemos nos deixar sermos dominados pelo medo. O medo não vem de Deus. O medo vem do inimigo das nossas almas. O medo, ele vem com a intenção de nos paralisar, de nos afastar do plano de Deus. Se nós permitirmos que o medo governe a nossa vida, a nossa decisão, nós vamos perder a coragem de obedecer ao chamado de Deus.
Quando eu dou espaço para o medo, eu começo a me distanciar do que Deus tem para a minha vida. Por isso Deus nos enche com o Espírito dEle. Ainda essa semana que passou, o assunto foi batismo com o Espírito Santo. A conversa para as células, de uma forma geral, foi essa, norteada pela capacitação do Espírito Santo, pelo batismo, pela autoridade, pela ousadia que o Espírito Santo dá. A importância da pessoa trazer para si a pessoa do Espírito Santo no dia a dia, para ela conseguir vencer o medo. Deus, Ele nos equipou com o poder dEle. Ele nos deu graça, Ele nos deu a autoridade para nós encararmos o medo e vencermos o medo. Agora nós precisamos entregar os nossos medos a Deus e avançarmos. Pastor, o senhor está falando aí, eu estava aqui pensando, é tanto medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Talvez, eu acho que é melhor eu nem usar a palavra medo, eu vou usar a palavra receio, porque daí fica menos pesada, mas é medo do mesmo jeito. Não deixe o medo te frear. Como que eu faço isso, pastor? Lançando sobre Deus todo e qualquer medo. Salmo 27:1. Salmo 27:1. Olha o que diz a palavra. Vamos ver a base bíblica. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Se Deus é a nossa luz, se Deus é o nosso refúgio, nós vamos ter medo do quê? E de quem? Por quê e para quê? Não tem por que ter medo. Não tem. O que nós não vamos fazer é sair fazendo loucura, que igual eu falei para você. Vou fazer loucura. Vou lá no Rio Piracicaba, vou querer atravessar o rio andando por sobre as águas. Não vai fazer loucura. Você vai afundar. E se não souber nadar, vai acabar morrendo afogado. Isso é loucura. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus. Se Deus livrou o salmista dos temores, Ele não vai nos livrar dos nossos temores? É só pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Pastor, eu estou passando por um momento de tanto medo. Não esqueçamos, nós estamos conversando de uma passagem bíblica onde Jesus entrou com os discípulos no barco e Jesus está indo com os discípulos para o outro lado do lago, e ali com os discípulos indo em direção ao outro lado do lago, o vento começa a agitar as águas, fazendo com que fortes ondas se levantem, fazendo com que a embarcação pareça que vai afundar, e os discípulos que estavam com Jesus ficam tomados de medo. Às vezes nós estamos procurando trilhar, navegar, seguir para alguma outra etapa da nossa vida, e nós permitimos que o medo ele nos freie. Então, primeiro ponto, diagnóstico de Jesus. Por que vocês estão com medo? Alguns subsídios para nós pensarmos aqui sobre por que ter medo. Segundo ponto, e a falta de fé? Por que vocês ainda não têm fé? O medo trava e a falta de fé de igual maneira. A falta de fé nos distancia de Deus. A falta de fé impede que nós experimentemos as promessas que Ele tem para a nossa vida. A falta de fé faz com que nós não vivamos a plenitude de Deus para a nossa vida, para aquilo que está à nossa volta no dia a dia. Quando eu não acredito, a falta de fé é isso, a incredulidade. É eu não acreditar que algo pode acontecer. Tem uma música que agora eu não estou conseguindo puxar. Bom, tudo bem, esqueçamos da música. Não deixe a falta de fé te travar, te bloquear. Não deixe a incredulidade.
aquilo que faz de repente você pensar, mas será que vai dar certo? Será que Deus vai responder? Será que Deus vai agir? Os discípulos, eles estavam incrédulos. Vejamos alguns textos. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A falta de fé ou a incredulidade faz com que nós desagrademos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outro texto, Mateus 14:31. Mateus 14:31. Mateus 14:31. Mateus 14:31. Contou-lhes outra parábola. Não, Mateus 14. Aí está no 13. Isso. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você... Quando foi que o Pedro começou a afundar? Quando ele duvidou. Enquanto ele estava acreditando, ele estava andando sobre a água. Mas quando ele permite que a dúvida alcance um lugar no coração dele, ele começa a afundar. A incredulidade, ela tem esse poder de fazer com que nós afundemos em situações que são situações verdadeiramente tranquilas e resolvidas para a nossa vida. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Diz assim: tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê? O que? Tudo. Tudo. O que você está querendo? O que você está buscando? O que você está pedindo? O que você colocou aí no seu projeto de oração? O que você está esperando que aconteça ainda nesse ano? O que você está esperando que aconteça para 2025? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. É a Bíblia que diz. Não é o pastor. Se é o pastor, é uma outra história. Mas é a Bíblia, é o próprio Deus falando para todos nós. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós experimentamos a paz, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio a situações difíceis, situações complicadas. Pastor, eu vim para cá hoje. Eu vim para cá pensando como que eu vou fazer em determinadas situações na minha vida. Aliás, pastor, eu estou com medo que uma coisa aconteça. Você está com medo? Por que Jesus está mandando perguntar para você? Por que você está com medo? Pastor, eu estou com uns projetos, com uns planos, estou querendo ver algumas coisas acontecer, mas eu não sei, viu, pastor? Porque olha... Por que você ainda não acredita, não tem fé? O que é que mais Deus precisa fazer para que qualquer um de nós, todos nós, possamos acreditar que Ele é o Deus do impossível? Que Ele faz aqui nesse lugar, já aconteceu, vai fazer. 17 anos que nós estamos juntos aqui. Nós já vimos aqui gente que era estéril engravidar e dar à luz e carregar criança. E não foi uma e não foi duas, não. Foram algumas vezes que isso aconteceu. Nós já vimos gente aqui quebrado, falido, se reerguer e ter uma linda história em âmbito profissional. Nós já vimos famílias arrebentadas serem reconstruídas. Nós já vimos pessoas doentes, muito doentes, serem curadas. Nós já vimos pessoas totalmente problemáticas, cheias de vícios, serem libertas. Nós já vimos. Aqui nós já vimos muita coisa acontecer. O que é que está faltando para qualquer um de nós acreditarmos no Deus do impossível? O que é que está faltando para que nós possamos acreditar que Deus está conosco? E Ele vai nos dar a segurança, e Ele vai nos dar a força para que nós possamos avançar. Avançar.
Com os discípulos era uma viagem, irmão. Uma viagem. Eles foram fazer um passeio de barco. No passeio, Jesus diagnosticou: vocês têm medo e está faltando fé. A minha viagem, a sua viagem, a nossa viagem, nesses últimos dias, levou Jesus a parar com tudo para falar com essa igreja neste dia, 24 de novembro de 2024. Por que medo e por que dúvida? Por que medo e por que incredulidade? Posso saber? O medo te trava. O medo não te deixa avançar, o medo não te deixa ir além. A incredulidade impede que você viva as promessas. Deus nos trouxe aqui nessa noite para sarar a nossa vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dar uma injeção de confiança, de coragem, de ousadia. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim: olha, eu estou com você todos os dias. Agora, irmão, irmã, aí é com cada um de nós. Um vai para o médico, recebe do médico um diagnóstico e segue a risca o que o médico receita. Outro vai para o médico, recebe o diagnóstico e ignora tudo que o médico receita. Aí é com cada um. Nós estamos recebendo um diagnóstico nessa data, nesse domingo. O medo trava, não deixa o medo travar você. Você recebeu espírito de coragem, espírito de ousadia. Você recebeu o espírito para avançar. A incredulidade faz com que você não desfrute daquilo que Deus tem para você em promessa. Acredite, mesmo quando tudo disser que não vai dar. Para nós finalizarmos a conversa, Marcos mesmo, capítulo 5, verso 1. Eles entraram no barco, Jesus dizendo: vamos passar para o lado de lá. Vamos ler a Bíblia? Marcos 5, 1. Eles fizeram o quê? Atravessaram o mar. Só é bom dizer porque às vezes a pessoa não sabe. Não é um mar aberto que é ligado ao oceano. Não, é chamado de mar devido à grande porção de água que tem ali. É um lago, mas é um lago de mais de 30 quilômetros. É um lago com uma largura de aproximadamente 12 quilômetros em determinadas partes dele. Por isso conhecido como mar. Tá? Então, eles atravessaram o mar, verso de número 2. Verso número 2. Quando Jesus desembarcou. Quando Jesus o quê? Se ele desembarcou, significa que eles chegaram do lado de... Vou falar de novo, para você agarrar essa palavra, porque ela é para você. Se eles desembarcaram, significa que eles chegaram do lado de... Se eles chegaram, você também vai chegar. Pronto, fica em pé. É fácil de nós entendermos. Só temos que ter assim, a predisposição para receber a semente. Pastor, eu vim para cá, eu estou passando umas lutas, uns perrengues, umas provas, estou vivendo uma situação tão adversa na minha vida, e o Senhor parece até que o Senhor estava sabendo. Eu não estava sabendo, mas Jesus está sabendo de tudo. Você não precisa ter medo de nada. Você apenas precisa acreditar. A música vocês já cantaram já para treinar no começo, a gente canta ela de novo, tá bom? Tá chorando por quê? Aí eu quero fazer um apelo. Você que tem lutado. Só que assim, nos 2 cultos da manhã, o pessoal estava querendo testar a minha fé. Só pode ser isso. Porque eu orei, antes de orar, eu preguei, eu conversei, eu procurei ser o mais claro possível. E essa mensagem, ela não é minha. Essa mensagem foi Deus que deu para compartilhar com você. Então Deus sabe quem está ouvindo a mensagem aqui.
Aí eu chamei para frente pessoas que tinham medo, que estavam com incredulidade. A turma ficou no lugar. A turma não queria ir. Ficou. Estão provando o pregador, só pode ser. Então eu vou dar para você essa oportunidade. Pastor, eu estou enfrentando medo. O medo está me freando em algumas áreas, em algumas situações. Eu tenho coisas para resolver, mas eu estou com medo, pastor. Sai do seu lugar e vem para frente. Não fica esperando ver se alguém vai vir, não. Vem você. Pastor, tem algumas coisas que eu não estou conseguindo acreditar. Eu não acredito que... Eu preciso acreditar, mas eu não sei como que vai acontecer. Sai do seu lugar, vem para frente. Venha para frente. Pode vir para frente, que essa mensagem, ela veio direto do trono da graça de Deus para o seu coração. Pode vir. Há mais pessoas. Há pessoas que estão no lugar assim, se segurando. Eu vou, não vou, estou com medo de ir. E se eu for? Não deixe o medo te frear. O medo faz a gente ficar até na cadeira da igreja. É uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo, é tudo novo. Eis que tudo novo se fez. Acredite. Se tem mais alguém, sai do seu lugar, venha para frente. Pode vir, não precisa ficar com medo. Venha, porque Deus vai selar essa palavra sobre a sua vida. Enquanto nós vamos cantando, você sai do seu lugar e vem fazer companhia para esses medrosos que estão aqui na frente. E glória a Deus por isso. Que a melhor coisa que tem é nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. É a melhor coisa que tem. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo. Agora, eu tenho a coragem de enfrentar os meus medos. E isso aí eles estão fazendo. Vieram para frente. Incredulidade, mesma coisa. É o que nós temos que fazer. Encarar os nossos medos. E eles vieram para frente. Glória a Deus por isso. Vamos embora, Ana. Tá chorando porque se você tem um Deus, você sabe cantar, né? Então canta. Que cuidar de você, oh, e jamais se esquecer.